Olá, eu sou a Luciana e hoje eu gostaria de falar com você sobre compaixão. Inicialmente, ao ouvirmos a palavra compaixão, achamos bem piegas ou temos a impressão de que se trata de algo religioso. Coloquialmente, compaixão nos parece uma mistura de amor, cuidado e até alguma tristeza, dó ou piedade. Às vezes até temos a impressão de que compaixão é uma emoção triste. Mas não, compaixão não é piegas, não é triste e também não tem a ver com dor. No dicionário, compaixão é um sentimento de simpatia para com a tragédia pessoal do outro, acompanhado do desejo de minorá-lo. É também a participação na infelicidade alheia que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Vou falar da compaixão como um sentimento que nos acomete quando presenciamos o sofrimento do outro e que nos motiva a ajudar. Mais especificamente, compaixão é um processo interpessoal que envolve notar a dor ou angústia de alguém, interpretar essa dor e então agir para aliviar o sofrimento do outro. Normalmente, entendemos compaixão apenas como um sentimento. Porém, ao colocarmos compaixão como um processo interpessoal, entendemos que ambas as partes envolvidas têm um papel significativo na forma como os eventos irão se desenvolver ao longo do tempo. Além disso, como um processo interpessoal, a compaixão sempre estará associada a um comportamento no sentido de tentar ajudar o outro ou minorar o problema. Dessa forma, compaixão tem 3 dimensões. Uma dimensão afetiva, eu sinto por você. Uma dimensão cognitiva, eu compreendo você. E, por fim, uma dimensão motivacional, eu quero ajudar você. Mas talvez você esteja aí pensando, mas isso aí não é empatia? E objetivamente falando, não. Empatia envolve a nossa capacidade de compreender emocionalmente um objeto, um quadro, por exemplo. E normalmente entendemos a empatia como a nossa capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer e de apreender do modo como ela apreende. Para a psicologia, empatia é um processo de identificação no qual o indivíduo se coloca no lugar do outro e, com base nas suas próprias suposições, vai tentar compreender o comportamento dele. Veja que nenhuma dessas definições fala-se explicitamente sobre uma resposta comportamental ao que se passa com o outro. Essa é uma grande diferença. Além disso, é muito frequente que no exercício da empatia, a dor do outro, a angústia que ele sente, se torna minha também. E não é assim no caso da compaixão. É claro que ao falar de compaixão e empatia, estamos falando de coisas complementares. Mas se pensarmos nessas 2 diferenças fundamentais, fica mais fácil compreender por que no momento atual a compaixão torna-se tão importante, tanto para os outros como também para você. Nesses dias em que falamos sobre estatísticas, discutimos curvas, a empatia é pouco efetiva na medida em que se trata de um processo de identificação, é mais individualizado. Somos mais empáticos quando a gente identifica as pessoas. E demonstramos mais a nossa empatia para aqueles que nos são próximos, aqueles que são parecidos, os mais atraentes e os menos assustadores. Isso quer dizer que a empatia é marcada por muitos vieses cognitivos e por isso tem potencial limitado no que diz respeito à crise que vivemos. Vamos pensar assim num exemplo prático. Há diversos especialistas e ativistas também sinalizando que parte dessa crise está relacionada com o esgotamento dos recursos naturais. Por causa disso, o assunto mudança climática tem sido fortemente discutido. Não há dúvida de que devemos nos preocupar com o meio ambiente, mas é possível ter empatia com a mudança climática? Não. Contudo, quando observamos volumes de chuva, como aconteceu no começo desse ano, ficamos mais atentos ao problema. E quando a televisão traz imagens e histórias de pessoas que perderam tudo por causa das chuvas, sentimos muito e sentimos mais.
Quando assistimos essas vítimas e sentimos com elas e por elas, muitas vezes resolvemos doar dinheiro, alimentos, roupas e assim por diante. E essa doação tão importante para as vítimas da chuva pode nos fazer bem e ao mesmo tempo aliviar o nosso pesar. Porém, racionalmente, sabemos que seria igualmente importante pensar uma solução de prevenção e não apenas na remediação. Pensar em algo que contribua para a mitigação do problema lá no longo prazo e não apenas aqui no curto prazo. E para isso, sentir com, ou seja, a empatia, não funciona. Então, é quando entra a compaixão. Sentimos pelas famílias diretamente afetadas pelas chuvas, mas na medida em que sentimos por elas, não somos tomados pela mesma dor e angústia dessas famílias. Logo, ao elaborarmos nossa interpretação sobre o ocorrido, temos maior possibilidade de equilibrar razão e emoção e assim responder ao problema não só de forma mais inteira, como também elaborando sobre as diversas dimensões envolvidas. Ou seja, estaremos mais aptos a pensar não só naquelas famílias da TV, mas em muitas outras, bem como na atividade econômica, na qualidade de vida, no meio ambiente, já que é bem possível que toda a chuvarada seja uma das consequências da mudança climática. Mas afinal, como é que compaixão torna as relações mais humanas? Se a compaixão parece piegas e as palavras e a linguagem moldam o nosso comportamento, não associamos compaixão a ações corajosas e arrojadas. Contudo, e como dito anteriormente, compaixão sempre vai implicar um comportamento de ajuda. E por isso, ao observarmos indivíduos compassivos, somos afetados positivamente, pois entendemos aquelas respostas como ações de impacto. É por isso que seria importante falarmos mais e expressarmos mais compaixão. Não sei se você notou, mas eu estou fazendo esse vídeo no quarto da minha filha. Escolhi intencionalmente estar aqui porque, do ponto de vista evolutivo, sabe-se que as comunidades com maior chance de sobrevivência são as mais compassivas. Isso ocorre, em especial, porque nessas comunidades os indivíduos respondem aos chamados dos mais vulneráveis com ajuda, cuidado e assistência. Podemos ser empáticos ao ouvirmos o choro estridente de um bebê com cólico ou dor de ouvido. Mas a empatia sozinha não seria suficiente para nos fazer levantar da cama no meio da noite, para colocá-los no colo, aquecer uma bolsa de água quente, medicar e assim por diante. Evolutivamente, o que nos faz acolher o desconforto de um bebê é ajudá-lo, e ajudá-lo é a compaixão. Se você conversar com homens e mulheres sobre a experiência da paternidade e da maternidade, você irá ouvir o quão desafiador é. É assim por diversas razões, mas aqui cabe atenção chamar para essa reação quase instintiva de tentar ajudar, que muitos pais e mães tentam controlar para ver se não estraga as crianças. Você também irá ouvir coisas como: eu me tornei uma pessoa melhor, eu aprendi mais sobre quem eu sou, eu me preocupo mais com os meus comportamentos porque sei o quanto ele pode ser modelo e educador, e assim por diante. Não tenho dúvida de que uma das explicações para esses comentários é a compaixão das relações parentais. E também não tenho dúvidas de que não precisamos nem ser pai, nem mãe para desenvolver compaixão e ser compassivo. Pense nos efeitos da compaixão naquele que precisa. A compaixão traz emoções positivas, como por exemplo esperança e otimismo. Reduz a ansiedade e comunica dignidade. Não é porque você sofre ou se sente fraco que é menos íntegro. E quais seriam os efeitos da compaixão naquele que demonstra? Ser compassivo aumenta o nosso grau de satisfação conosco e com os outros, e por isso desenvolve em nós uma identidade pró-social. Além disso, ao ser associado a alguém que cuida, você gera no outro a percepção de que você tem aspectos de liderança. Ser compassivo permite então que sejamos melhores, porque alocamos recursos como tempo e atenção para melhorar os outros. Assim, ao falar de compaixão, trazemos a dimensão humana explicitamente para as relações interpessoais.
Isso parece especialmente difícil quando estamos reaprendendo sobre relações, sobre como podemos nos conectar, ainda que já estejamos conectados. Eu diria que por meio da compaixão, e claro que outros processos, somos capazes de desenvolver relações mais profundas, tornando as nossas conexões mais ricas em significado. Ademais, um gesto de compaixão intensifica o significado de uma experiência não só pelos envolvidos diretamente, mas também porque vê quem vê e presencia. Na medida em que demonstramos e presenciamos compaixão, mudamos a forma como enxergamos as pessoas, como vemos a nós mesmos, e em contextos de trabalho, esses gestos tornam as organizações mais humanas. Fique bem!